seria a boda do Cordeiro? É uma festa É uma grande festa que vai haver no céu de Jesus, o noivo, recebendo a sua noiva. Isso é maravilhoso. Com um povo redimido, a coisa mais linda, mais extraordinária. E é aí que está a esperança, é no casamento. E você quer ver uma coisa interessante? Jesus, quando ele foi falar da vinda, em João capítulo 14, ele está preparando os discípulos para a morte dele e para a ida. Então ele começa, olha, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. E ele fala, eu vou para o Pai, vou preparar a morada e vou voltar. Isso é o casamento judaico. Porque eles, um homem judeu que ele quisesse se casar com uma noiva, uma jovem, ele ia até o pai dela e ele oferecia um documento, e nesse documento ele dizia tudo que ele ia fazer por ela. Se o pai lesse e gostasse do dote, daquilo que ele estava propondo, ele dizia, tá tudo certo. Eles selavam aquilo com vinho. Aí, o noivo, ele ia para a casa do pai e construía a casa dele. E ele voltava, geralmente, depois de 2 anos. Só que ele voltava sem que ninguém soubesse. Quando Jesus senta com os discípulos na última ceia, ele disse, esse é o meu pão, é o meu corpo. Tomai, comei e fazei isso em memória de mim. Este é o meu sangue. Tomai, e bebei e fazei isso em memória de mim. O que ele estava dizendo? Olha, este é a nova aliança. Esse é o documento que é o Novo Testamento, é a verdade da graça. É o documento que eu estou deixando para vocês que são minha noiva. Eu vou para a casa do meu pai, lá eu vou preparar as moradas e eu venho buscar vocês. Entendi. Mas por que ninguém sabe o dia e a hora? Porque o noivo chegava de surpresa. E ele pegava a noiva. Se a noiva tivesse se preparando para ser uma mulher digna, uma dona de casa e coisa e tal, vamos embora. Se ela tivesse fazendo alguma coisa, estava desfeito. Entendi. Agora, detalhe. A festa do casamento judeu durava 7 dias. 7 dias. E exatamente o sincronização, tempo das né? 7 anos da grande tribulação. O pau vai estar comendo aqui e o casamento lá em cima, Jesus com o seu povo. Eu vi numa pregação uma vez, pastor, que falava que, posso estar enganado, mas a grande tribulação, o Espírito Santo se retirava da terra e as pessoas iam crer pelo cérebro. Porque estão vendo as coisas, mas não ia ter a manifestação. Isso é incongruente. Mas existe esse papo, né? Sim, muito. Eu já ouvi isso. Existe, mas quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo? Só o Espírito. Sem então, ele que é a conversão? Ele vai ter uma forma diferente. Antes da descida do Espírito Santo em Atos 2... Só para deixar claro, o Espírito Santo ele vem pelo Pentecostes, né? Isso. Sim. E a promessa é que ele vai ficar aqui até o final dos tempos, é isso? Não. Qual que é? É perto disso, mas eu tenho que te explicar. Tá. Jesus, quando ele prometeu o Espírito Santo para os discípulos, ele disse assim, olha, eu tenho que ir para o Pai, mas eu enviarei um outro Consolador, que habita convosco, mas estará dentro de vós. Tá. No Velho Testamento, o Espírito Santo habitava no meio das pessoas. Sim, no meio, exato. Mas só... ele já existia? Sim, lá existem várias manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento, claro. Só que ele, por exemplo, habitava em quem? Nos profetas, em alguns reis. Entendi. Entendeu? Por exemplo, Saul foi ungido, começou a falar em línguas, começou a profetizar. Não era uma coisa que todo mundo tivesse acesso. Não. Davi falou muito sobre, né, imbuído pelo Espírito. Davi pediu no Salmo 51, por favor, não retire de mim o teu Espírito. Exato. Porque o Espírito só ia para algumas pessoas especiais. Mas ele estava no meio. Jesus diz que eu vou para o Pai e enviarei o outro Consolador que habita convosco, estará dentro de vós. O Espírito passou a habitar dentro das pessoas no dia do Pentecostes. Exato. Esse é o período da igreja. É a dispensação da igreja. Quando houver o arrebatamento, o Espírito não estará mais dentro das pessoas. Ele estará no meio das pessoas. É assim que eu penso que vai acontecer na grande tribulação. As pessoas serão convertidas, mas o Espírito Santo... Vai voltar o que era no... Vai voltar por quê? Porque a última semana... tem a ver com Israel. Então vai retroagir para o templo dos judeus. Então ele vai estar lá, as pessoas se converterem por ele,
mas não vai habitar dentro delas. Agora, o pós-tribulacionista tem uma concepção diferente, justamente porque a igreja estará aqui. Exato. Então tem a ação do Espírito Santo. Então, dentro e atuando a partir de nós. Então a igreja ela permanece guardada, assim como o modelo que a gente viu na saída do Egito. Lembra da saída do Egito? Sim, então, sim. um modelo do que vai acontecer na grande tribulação é a saída do povo do Egito. Então, essa sinalização de que a igreja continua influenciando o mundo, inclusive para estes que vêm da grande tribulação. E nós, a igreja, influenciando o mundo nesse tempo de grande tribulação. Então, o pós-tribulacionista tem uma concepção um pouquinho diferente, porque a igreja estará aqui, o Espírito Santo estará aqui, portanto, há arrependimento, há conversão por causa do Espírito Santo. E aqueles 144 mil, não tem esse? Tem. Vilela tá mandando tudo. Ah, não! O cara não é fraco, né? Ele sabe tudo. Ele sabe tudo. É impressionante que eu assisto muito ele sabe de tudo. De tudo. Isso é legal, isso é legal, isso é legal. E ainda não acionei meu ajudante gospel aqui. Como que é aquele rapaz que fala de... Cantor, né? Um gordinho que fala careca, que fala... O Sérgio Sacani? Gostei demais dele. Estará aqui segunda de novo, porque também é um assunto que muito eu gosto. Nossa, é muito inteligente. Ele é muito Gostei inteligente. muito dele. Onde entra os 144 mil no 144 mil, a Bíblia fala claramente que são 144 mil judeus que vão voltar. Não, nascerão lá. Não vão voltar, eles nascerão, são jovens ou homens que nunca tiveram relação sexual com ninguém, são castos, e eles existirão para pregar o evangelho para o mundo, mas sobretudo para os judeus. Mas com uma visão de que Cristo já crendo em Cristo. Cristo é o Crendo em Cristo. Cristo é o Messias. Não, eles vão pregar que Jesus é o Messias. Exato. Yeshua HaMashiach. Yeshua HaMashiach. Jesus o ungido, né? Mas esse número é um número simbólico? Eu creio que não. Eu acho que é um número selado. Existem pessoas que falam sobre o simbolismo desse número, né? Porque na verdade o número 12 é um número simbólico, representa o governo. Aí é múltiplo de 12, né? Não, mas eu creio que são eles mesmos, são 144 Então não seriam mil. judeus que estão fora e voltariam para Eles vão Israel. se converter.